Boa noite, estamos começando o Una News. Hoje estamos estreando o nosso quadro Discutindo a Psicanálise. Hoje o nosso caso é Gabriele e seus pais, que é apresentado pelo psicanalista Winnicott. Agora vamos com a nossa repórter Sara Assis. Estamos com a convidada Gabriela Costa, psicóloga, e a convidada Angel Basílio, psicanalista. Gabriela, você poderia dar uma abertura sobre o caso para a gente? Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o caso do Winnicott, da Gabriele, também conhecida como o caso Pickle. Ele vai falar de uma menina de 2 anos e 4 meses que, após o nascimento de uma irmãzinha, começou a apresentar alguns quadros depressivos, a se mostrar entediada. Isso levou os pais a se preocuparem e procurarem o Winnicott. Antes do nascimento dessa irmã, ela era uma menina normal, muito apegada ao pai. Ela não tinha tanto afeto com a mãe, era muito com o pai. E após o nascimento, isso mudou um pouco. Ela começou a ter mais afeto com a mãe, mas ela tinha ciúme da irmã. Ela começou a ter alguns pesadelos, ela se arranhava em algumas noites, não dormia direito, e isso aí foi uma das principais preocupações para o Winnicott. Qual a diferença da visão dele para os outros psicanalistas? Bom, assim como a Gabriela falou, né, a mãe, os pais foram quem procuraram a Winnicott para encaminhar a sua filha à análise. Nós podemos perceber a primeira diferença é que há a participação dos pais durante as análises. Não se trata de um acompanhamento familiar, uma terapia familiar, mas sim um compartilhamento entre as informações que os pais passam e que a filha vai estar passando. O Winnicott também usa desse recurso para melhorar o ambiente e deixar a Gabriele mais à vontade para estar participando das análises. Um outro ponto muito interessante é quando ele mostra que a interpretação dos relatos não é a prioridade no seu caso, mas sim criar um ambiente propício para que a própria pessoa que está sendo analisada ela possa organizar e ter a criatividade dos seus relatos e da sua solução. Então são duas coisas muito importantes. E o Winnicott ele vai olhar muito o ambiente e ele vai fazer a psicologia de acordo com a demanda, que é basicamente o quê? Ele vai olhar a potencialidade, os limites e as condições ali do caso. Fale mais um pouco sobre a demanda. Bom, o primeiro ponto da demanda, a Gabriela vai estar continuando e completando, mas eu gostaria de falar apenas que, diferentemente de outros psicanalistas, assim como eu falei, ele tem uma visão diferente, ele não tinha um acompanhamento diário, ele não tinha 5 sessões diárias como outros fazem, né, por dia. Primeiro porque ele tinha a sua vaga limitada, ele redige isso numa carta para a mãe da Gabriele, que as vagas eram poucas, e também por causa da distância, eles não podiam estar indo todos os dias fazer essa análise. Então o primeiro ponto é a continuidade das sessões. Isso, e ele sempre deu a liberdade para a Gabriele, ela nunca foi imposta aí na análise, mas sempre perguntava se ela queria estar ali. Então ele sempre deixou ela bem livre. E quais são os pontos mais observados no caso Pickle? Bom, eu gostaria de citar 2 pontos que são importantes para a psicanálise, conceitos psicanalíticos. A primeira é que ele coloca a saúde essencial, e o segundo que mais vai aparecer para o Winnicott é a questão de transferência. A transferência, no caso, foi muito decisivo para que ele tivesse um relacionamento de confiança com a Gabriele e se sentisse à vontade nas sessões, para ela poder estar fazendo os relatos, estar contando todos os detalhes daquilo que ela estava passando. Então a transferência foi muito importante até para ele chegar na conclusão do que estava acontecendo naquele caso. E qual a conclusão que ele chegou? Então, a conclusão foi a seguinte: apesar da variação das emoções que Gabriele tinha, ao mesmo tempo que ela tinha pesadelos à noite e depois ela era uma criança normal, espontânea, alegre, foi que o Winnicott ele vai ajudar ela a lidar com o seu crescimento
e os percalços do desenvolvimento dela, que no caso vai ser tudo aquilo que acontece no ambiente, até mesmo o nascimento da irmã. Isso, o caso durou, ele teve um acompanhamento de 2 anos e meio em média, e essa foi a conclusão, a questão de conseguir passar pelos percalços do que ela estava apresentando. Sim, obrigada, Angel. Obrigada, Gabriela. Se você ficou com alguma dúvida sobre o caso Pigo, acesse www.unanews.com.br. Até mais!